Olá! No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. TRT de Goiás comemora 26 anos de instalação e lança documentário sobre a história da Justiça do Trabalho goiana. Existe roupa certa para conquistar vaga de emprego? Especialista dá dicas de como se vestir para uma entrevista de emprego. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, fala sobre a nova lei dos motoristas profissionais. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás comemora 26 anos de instalação e lança documentário sobre a história da Justiça do Trabalho goiana. Existe roupa certa para conquistar vaga de emprego? Especialista dá dicas de como se vestir para uma entrevista de emprego. E no bloco de entrevistas, o juiz Rodrigo Dias fala sobre a nova lei dos motoristas profissionais e as principais alterações realizadas na Lei do Descanso de 2012. O Hora Extra está começando agora. Existe roupa certa para conquistar uma vaga de emprego? Especialista dá dicas de como se vestir para uma entrevista e passar uma boa imagem. Com que roupa eu vou? Essa é uma pergunta extremamente importante quando o assunto é conseguir um emprego. Vestir-se adequadamente para a entrevista é um requisito essencial para conquistar a tão sonhada vaga. No Brasil, existem quase 12 milhões de pessoas desempregadas em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Um dos quesitos básicos que as empresas contratantes avaliam é a apresentação pessoal. É comum de nós, seres humanos, formar impressão dos outros já no primeiro contato visual. E eu costumo dizer que todo ser humano é visual. Então, querendo ou não, a gente faz interpretações a partir da primeira imagem. Por isso, o cuidado, principalmente nesse momento, tem que ser extremo. A pessoa precisa ter um certo domínio para alcançar o seu próprio objetivo. A consultora ainda explica que a roupa pode até estar gasta e ser muito simples, mas deve estar limpa, bem passada e alinhada ao corpo. É claro que a roupa também deve ser adequada ao trabalho. Cores fortes devem ser evitadas. Para os homens, um look composto de camisa social e calça no corte estilo faca é o ideal para entrevistas em empresas mais formais. Mariana afirma que vestindo o básico, o risco de errar praticamente não existe. Por exemplo, se a pessoa está procurando um cargo na empresa, uma vaga, ela precisa cuidar em passar a sua credibilidade, o seu profissionalismo. Ali, no momento da entrevista, não é um momento de você expressar personalidade. Para as mulheres, a naturalidade é a aposta. Claro que decotes e golas muito abertas devem ser evitadas. Aposte em um sapato fechado, cores neutras e um blazer. Elementos como acessórios, decotes, cores fortes, algum detalhe mais forte na roupa, não é o caso de ser usado nessa ocasião. Então, o que a gente orienta? Sempre que a pessoa busque tons sóbrios, branco, preto, azul marinho, nude, caqui, são tons que transmitem credibilidade, profissionalismo e não expressam tanto sentimento. Tiago é gerente de uma loja de roupas em um shopping de Goiânia. Ele conta que, como avaliador, na hora da entrevista, as roupas e a aparência são as responsáveis pela boa primeira impressão. A apresentação ela é fundamental, né? Porque se a pessoa não tiver a apresentação, que é o cartão dela de visita, ela não consegue procurar emprego em lugar nenhum, né? As roupas, o estilo da pessoa, primeiro quesito que é avaliado quando ela chega no momento da entrevista, como que é? Que assim, as pessoas elas têm que entenderem que determinado tipo de empresa onde ela vai, a função que a roupa veste, ela tem que literalmente própria para aquele segmento, porque não adianta ela procurar emprego num escritório de advocacia e de polo e jeans. TRT de Goiás comemora 26 anos de instalação e lança documentário sobre a história da Justiça do Trabalho goiana.
O lançamento do documentário sobre a história da Justiça do Trabalho em Goiás aconteceu no auditório do Fórum Trabalhista do TRT. Foram 3 anos de muito trabalho para resgatar a memória do tribunal, por meio de depoimentos de servidores, ministros, desembargadores e advogados. Ao todo, 55 pessoas foram entrevistadas para a produção do documentário, que tem 1 hora de duração. É um trabalho de resgate e preservação da memória da Justiça do Trabalho goiana. Nós sentimos falta disso. Eu, como a responsável pelo Centro de Memória, eu sentia falta desse resgate. E, além do mais, é uma determinação do CNJ para que todos os tribunais resgatem e preservem a sua memória. A cerimônia fez parte da comemoração dos 26 anos do TRT 18ª Região. Durante a solenidade, foram homenageados todos que participaram da produção do vídeo e também foi apresentado um resumo do documentário que mostra os desafios enfrentados pelo Judiciário Trabalhista ao longo dos anos. Uma história que faz parte da própria história de Goiás e do Brasil. No começo do século passado, Goiânia foi construída e com ela surgiu uma nova classe trabalhadora. Entre aqueles que foram protagonistas dessa história está esse juiz do trabalho aposentado. Ele conta que lutou muito para que Goiás tivesse seu próprio Tribunal de Justiça do Trabalho, que já esteve sob jurisdição de Belo Horizonte e do Distrito Federal. Apenas 3 pessoas lutaram do início até o fim. Além de mim, que era o presidente da Comissão Procriação TRT, estão aqui presentes também o Euler, que era juiz classista, e o Norton, também juiz classista. Esses 2 me acompanharam durante quase 3 anos. Nós enfrentamos as maiores lutas possíveis, maiores resistências, a ponto de o então presidente do ST ter dito: enquanto eu for presidente do ST, não se cria tribunal. Eu fiz um desafio. Eu era só juiz-presidente de junta, hoje é vara, mas era juiz-presidente de junta. Disse assim: então vamos ver quem pode mais, se é o senhor como presidente do ST ou se é o Estado de Goiás inteiro. E o senhor peça para os seus áudicos olharem e assistirem amanhã o Bom Dia Goiás. O desembargador Luiz Francisco de Amorim foi o primeiro presidente do TRT goiano, no início da década de 90. Ele lembra que na época haviam poucos servidores e muitos processos trabalhistas, mas com muito esforço conseguiu vencer os desafios. Hoje ele olha para o passado e diz que tudo valeu a pena. Eu acho que é um trabalho recompensado, né? Nós demos os primeiros passos. Hoje o tribunal cresceu muito, está muito bem aparelhado, com o pessoal de primeiro nível e está entre os melhores tribunais de trabalho do país, né? Com serviços em dia, sem qualquer atraso e com juízes dedicando e funcionários também ao tribunal. Hoje é um exemplo a Justiça do Trabalho em Goiás. Para quem ajudou a construir essa história, ver o documentário foi um momento emocionante. É um material que vai contribuir para as futuras gerações. Parabéns, TRT de Goiás, pelo comprometimento cada vez maior com a construção de uma sociedade mais justa. No próximo bloco, o juiz Rodrigo Dias fala sobre a nova lei dos motoristas profissionais e as principais alterações realizadas na Lei do Descanso de 2012. Confira a seguir. Atualmente, o transporte rodoviário de cargas ocupa a primeira posição em acidentes do trabalho com mortes, superando até mesmo a construção civil. A atividade do motorista profissional é sabida como fatigante, penosa e insalubre, exigindo dele atenção durante toda a jornada de trabalho. Neste contexto, vamos falar sobre a Lei 13.103 de 2015, que recebeu críticas por autorizar a realização de jornadas exaustivas e ilimitadas, representando o risco não apenas para o motorista, como para todos que utilizam as estradas. O juiz do trabalho Rodrigo Dias é o nosso convidado de hoje e fala sobre o assunto. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Sempre um prazer, Fabiola. Obrigado. Você concorda com a opinião de alguns especialistas de que a Lei 13.103 de 2015 representa um retrocesso para a regulamentação da atividade do motorista profissional por violar princípios constitucionais como direito à saúde, lazer e ao princípio da vedação
ao retrocesso social? Eu concordo em parte. A questão é que a lei anterior, 2.619 de 2012, que portanto durou cerca de 3 anos só, era uma lei que tinha um nível de proteção muito alto ao empregado, ao trabalhador, no caso caminhoneiro, né? O que é bom, por um lado, como é óbvio, né? Não apenas para a saúde e segurança do caminhoneiro, como nas estradas e para todas as pessoas. Mas era uma lei que, em que esse nível de proteção e de garantias atingia um nível tal que possivelmente comprometia, em alguns casos ao menos, a atividade econômica, inviabilizando em alguns casos. Tanto é verdade que em 2015, num período antecedente à edição da nova lei, os caminhoneiros fizeram protestos, os próprios caminhoneiros fizeram vários protestos, conhecidos e muito divulgados no país, porque aquela situação, na visão deles próprios, inclusive, não estava muito boa do ponto de vista econômico. A nova lei caminhou em sentido diverso, de fato, né? O Congresso Nacional, desta feita, aparentemente acolheu as demandas do empresariado muito mais do que aquelas propriamente dos empregados. É uma opção legislativa respeitável, mas é possível que, pelo menos em alguns pontos, tenha ido um pouco além da conta. E aí a gente vai ter que esperar para ver o que os tribunais dirão a respeito da constitucionalidade de alguns dispositivos que são, pelo menos, bastante questionáveis, né? Com relação à lei de 2012, que causou maior polêmica, foi a questão dos postos para descanso, seria isso? Vários aspectos, né? A necessidade de postos nos termos que vinham sendo previstos, por exemplo, durante os 3 anos não foi possível atender. A desconformidade eventual da lei com a realidade, aliada com, no caso, é possível cogitar, me parece que isso realmente aconteceu em alguns aspectos, um nível protetivo muito exacerbado, pode ocasionar efeitos opostos aos desejados. E por isso mesmo é uma lei que não conseguiu sobreviver há 3 anos no ordenamento jurídico. A reação a ela foi tal, pelo empresariado principalmente, mas como eu mencionei, inclusive por alguns caminhoneiros, que foi necessária uma nova lei. Só que essa nova lei também peca em alguns aspectos e possivelmente peca em aspectos exatamente opostos ao que a 12.619 dispunha. Num caso, aparentemente, o excesso protetivo, de outro lado, o excesso de normas no sentido de precarizar até a relação de trabalho. Seria o caso, por exemplo, da ampliação da jornada diária do motorista para até 12 horas, mediante negociação coletiva, e o outro artigo que autoriza a jornada de 12 por 36, seria um caso de inconstitucionalidade? Nesse aspecto, eu acho que não. A jornada 12 por 36 é uma jornada baseada na compensação de horários, compensação de jornada, e não vejo nenhum atrito com a Constituição Federal, que realmente estabelece jornada de 8 horas, mas admite a compensação. E a jornada 12 por 36 já é tradicional e, excepcionalmente, de fato, ela é admitida nos termos, salvo engano, da súmula 444 do TST. Súmula essa que vincula a validade da jornada 12 por 36 à previsão legal, como é o caso, ou à negociação coletiva e acordo coletivo, né? A negociação coletiva, sendo acordo ou convenção coletiva. E é precisamente o que diz a Lei 13.103 do caminhoneiro. E nesse estrito aspecto, a rigor, não há nem maior novidade em relação à lei anterior. E nessa parte eu não acho que haja inconstitucionalidade nenhuma. Mesmo no caso da profissão específica do motorista profissional, que seria muito para ele ficar 8 horas direto, 12 horas direto dirigindo? Veja, mesmo no sistema 12 por 36, intervalos são devidos. O problema na lei não é, na minha visão, não é exatamente o sistema 12 por 36. A fragmentação do intervalo acho muito mais questionável do que o próprio estabelecimento da jornada de 12 horas. Até porque o próprio Código de Trânsito vai exigir que a cada 6 horas de trabalho haja um tempo de parada de 30 minutos, de forma que numa jornada 12 por 36 isso aconteceria ao menos 2 vezes. Um dos problemas é justamente a possibilidade de, no nosso exemplo, esses 2 intervalos de 30 minutos coincidirem com aquele intervalo entre a jornada de 1 hora a que esse caminhoneiro fará jus.
De toda forma, nos termos como foi previsto a jornada 12/36 na Lei 13.103, que a rigor não difere tanto do que antes vinha já previsto, atende exatamente ao que consta da súmula 444. Quanto à atividade do motorista, poderia se questionar se é o modelo ideal aceitar esse tipo de sistema de jornada para o motorista, tendo em vista que ele enfrenta as estradas e tal. Aí é uma opção. Quem deve decidir isso, a meu ver, é o próprio legislador, que adotou a opção de que seja possível a 12/36. É possível se cogitar de que não fosse o melhor caminho, mas de inconstitucionalidade, eu particularmente não enxergo assim. Ok, Rodrigo. Vamos agora para um rápido intervalo. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, sobre a nova lei do motorista profissional. Não saia daí. O trabalhador em contrato de experiência tem direito à estabilidade provisória? A garantia de emprego de 1 ano para empregados acidentados ou com doença profissional após o retorno da licença deve ser estendida aos trabalhadores admitidos por contrato de experiência. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, sobre a nova lei do motorista profissional. Rodrigo, outra polêmica trazida pela nova legislação é a redução dos períodos de descansos obrigatórios. Como é que ficou isso? Então, na lei anterior, a 12.619, ela trazia para o caminhoneiro, no transporte de cargas, uma regra similar, aproximadamente análoga à do trabalhador comum, né, empregado comum, segundo a qual, dentro de um intervalo de 24 horas, ele trabalharia, teria um descanso interjornada de um para outro dia de trabalho de pelo menos 11 horas, durante a jornada dele pelo menos 1 hora de intervalo, sendo que no descanso semanal a duração desse intervalo seria de 35 horas, as 24 do descanso, mais 11 entre um dia e outro de trabalho. Isso sofreu uma mudança bastante questionável, porque esse tempo entre um dia e outro de trabalho, que a gente chama de intervalo interjornada, ele se manteve em 11 horas, mas abriu-se brecha para que seja gozado de uma vez só durante apenas 8 horas, ou seja, por 8 horas ininterruptas. As outras 3, segundo a nova lei, podem ser diluídos, podem ser fragmentados e gozados dentro das 16 horas seguintes em que, a rigor, o empregado, o motorista, estará trabalhando. E essas 3 horas que serão fragmentadas e gozadas nas 16 horas seguintes podem coincidir com os intervalos em que ele tirará por conta das disposições da lei de trânsito, que estabelece que a cada 6 horas de trabalho tem que ter meia hora de intervalo, e pode coincidir com o tempo de espera, ou seja, aquele tempo em que ele estiver aguardando o carregamento, o descarregamento ou a fiscalização das mercadorias no veículo. A rigor, sob esse aspecto também, por óbvio, houve um decréscimo protetivo bastante contundente. E não deixa de ser um aspecto dos intervalos a questão da própria hora de espera, né? Em que também a modificação na disposição legal foi bastante relevante. Eu suponho que você ainda vai questionar esse respeito. Com certeza, né? Mas vamos ver agora um pequeno depoimento de um motorista, né, que fala sobre a sua jornada diária de trabalho. Me fala um pouquinho como que é a sua rotina, né? Como que é o seu dia a dia? Você cumpre uma jornada de trabalho? Não, a gente não chega a cumprir, né? Porque muitas vezes a carga tem que chegar ao destino para o cliente, então muitas vezes você roda o dia inteiro, às vezes a noite inteira, sem dormir. No caso eu, que não uso droga, né? Mas a maioria dos motoristas por aí é tudo rebite, outras drogas aí, para poder conseguir chegar até o destino com a mercadoria, com a carga para a empresa, né? Você disse que já ficou horas e horas dirigindo sem parar? Como que foi isso? Acontece, quando a empresa pede uma carga para dia seguinte, a gente tem 16 horas de trajeto, então tem que acelerar o que der. Tem que seguir a viagem até o destino. Já passou quanto tempo assim dirigindo sem parar? Sem parar, já aconteceu de
8, 12 horas mais ou menos. Diretão. Sem descanso nenhum. Sem descanso nenhum. Muitos casos vêm à Justiça do Trabalho com relação a essas jornadas exaustivas, sem controle de motoristas de carga? Vem, mas veja, a nova lei, a despeito de todas as críticas, e também a mesma coisa fazia a anterior revogada, não permite que esse tipo de situação ocorra, 8, 12 horas sem descanso nenhum. A nova lei, a propósito de todas as críticas que tem, em boa hora regulamentou de forma mais contundente a questão do exame toxicológico que os motoristas têm que fazer. De forma que o que o caminhoneiro aí mencionou, de motoristas que utilizam-se de drogas, arrebites, etc., se a nova lei for cumprida estritamente, este problema tende a diminuir. Tomara, né? E o que a nova lei prevê sobre o tempo de espera? Qual que seria a diferença em relação à lei anterior? Pois, essa parte do tempo de espera é possivelmente um dos aspectos mais passíveis de contestação judicial. Bom, o tempo de espera é aquele período que o empregado fica aguardando no embarque o carregamento ou no desembarque o descarregamento do veículo e na alfândega, nas fiscalizações nas fronteiras, inclusive interestaduais, né, aquele tempo que ele aguarda para fiscalização sobre a mercadoria transportada. Este tempo, na lei anterior, que o empregado fica aguardando, em filas, por exemplo, né, esse tempo na lei anterior, quando a jornada de trabalho normal terminava, e ainda o empregado continuava em filas, aguardando, esse tempo não integrava a jornada, mas ele era remunerado com um adicional de 30%, ou seja, o sujeito ficava 1 hora a mais, além da jornada. Na fila, ele recebia essa hora com adicional de 30%. Agora, a nova disposição estabelece que esse tempo de espera pode ocorrer, inclusive, no meio da jornada, sem integrá-la. Então, o sujeito está trabalhando há 4 horas e no meio do caminho, no meio da jornada, fica 2 horas lá aguardando carregar o caminhão. Essas 2 horas não integram a jornada, mesmo estando ali no meio do caminho. E serão remuneradas à razão de 30%, ou seja, agora não é a hora mais 30%, agora é apenas 30%. Além disso, esses 30% têm natureza indenizatória, segundo a lei. A significar que, exatamente, não tem natureza salarial, não se reflete em outras parcelas. Há um decréscimo protetivo evidente, né? Mas a nova lei vai além, no sentido, estabelecendo a disposição no sentido de que aquele tempo que o empregado fica na fila e essas pequenas movimentações do veículo, o caminhão anda um pouquinho, anda mais, anda um pouquinho, que esse tempo é considerado tempo de espera e também não integra a jornada de trabalho recebendo a mesma remuneração, de 30%. E como eu mencionei anteriormente, esse tempo de espera pode coincidir com aquelas 3 horas que foram subtraídas e fragmentadas do intervalo interjornada, entre um dia e outro de trabalho. Ou seja, é uma disposição também que muito menos protetiva do que anteriormente, muito polêmica também. É uma evidente reação da classe empresarial, refletida na disposição, na lei, no que os congressistas fizeram incluir na lei, aquilo que eu mencionei anteriormente, um aparente excesso sendo combatido agora um aparente excesso de um lado sendo combatido agora com um excesso muito maior de outro, pelo menos assim me parece. Vamos ver o que a jurisprudência, né, o que as decisões vão tecer a respeito do assunto. Sim. Doutor Rodrigo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Abel, estou à disposição sempre. Ok. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, sobre a nova lei do motorista profissional. Aguardamos você até a próxima semana e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela Rádio Web TRT. Até lá!